Bem, eu vou falar bem devagar, porque como eu arranquei os dois últimos dentes do siso, meu dente tá, mas que tá doendo pra cacete. Então vou falar devagar, mas eu juro que na hora da edição eu aumento melhor o som. Eu vou fazer os outros vídeos que o povo pediu, tá? Eu juro, prometo. Inclusive do menino, que ele me perguntou como que eu entrei na subcultura gótica, mano. Puta, eu nem gosto de comentar sobre isso, porque é um rolo, tá? Desculpa falar, é um rolo, é só baderna, é só bagunça, é só povo brigando, povo tretando, só brigando por causa de seguidor, rede social, mano, sei lá, tá de se envergonhar. E eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de briga, eu não gosto de encrenca, eu gosto de fazer as coisas mais na minha sozinha. A gente precisa ter uma noção, tem tanta treta aqui no Brasil por causa do underground, tem tanta treta que tá deixando de existir evento pra gente ter uma noção. Evento de metal que tinha lá no Aquarius, lá tá meio que assim, tinha o Máximo Festival em São Paulo, tá assim também, de tanta treta, porque as pessoas não sabem conviver em harmonia, só sabem brigar, só sabem arrumar atrito, confusão, sabe, essas coisas, só B.O. Mas como ele pediu faz tempo esse vídeo, eu ia gravar outro falando sobre histórias de terror. Já que eu tô abordando sobre isso, eu vou começar a comentar sobre isso. Eu nem ia, mas eu vou começar em respeito ao... Esqueci, acho que é Pedro Henrique o nome dele? É. Bem, voltando a primeiro de tudo, eu não gosto de me rotular em nada, tá? Eu não gosto de me rotular em questões underground, porque eu tô cansada de ver treta, eu tô cansada de ver briga, então eu gosto da subcultura, ela faz parte de mim faz o que? 9 anos, tá? 9 anos desde os meus 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8. 8 aninhos faz que eu tô, tipo, eu tô nascendo. 8 anos, né? Ainda não deu 9, 9 é só ano que vem. E eu só vejo as mesmas coisas, briga por causa de roupa, de seguidor, de menino, ou pra ver quem tem mais bota. A gente tem que entender que nem todo mundo tem uma condição igual àquela pessoa. Tem pessoas que têm uma pancada de bota e acham que tem pouca. Eu tenho 11, na verdade 10 e sou feliz que eu conquistei com meu próprio suor, trabalhando, se fudendo pra ter minhas coisas. Ainda tem gente que fala que eu ganhei recebidos. Não, eu não ganhei recebidos, eu juntei grana para comprar as minhas coisas, eu trabalho para comprar as minhas coisas, eu ganho salário mínimo para comprar as minhas coisas, e quando eu vejo os preços dos produtos underground no Brasil, eu tenho vontade de chorar, porque são extremamente caros. Você tem que recorrer lá fora, os produtos de lá fora para você comprar, porque os produtos daqui de dentro são um absurdo. E, gente, o que me revolta é que é indústria brasileira cobrando da gente absurdo. E o mais foda de tudo é que você compra lá fora, as coisas saem mais barato. Então eu tenho que importar as minhas coisas que eu quero, pra você ter uma noção, pra eu ter o que eu desejo. Porque se eu for na galeria do rock, eu só levo um produto e fico pobre. E na Shopee eu vou lá e levo de monte, né? Então já viu a situação, mas calma que eu vou comentar aí, mas essa situação que o menino falou, só mais ou menos uma crítica pra vocês terem uma noção. Aí, a questão da maquiagem artística também, que tem bastante gente que me pergunta, que isso vai entrar no tema que o menino me perguntou. Tem gente que fala assim, ah, mas você fica de preto 24 horas? Não, porra, eu também tenho minha vida, desculpa falar, eu também trabalho, também saio lá fora, eu vou pra médicos, e é médicos que envolvem meu trabalho, então, tipo, eu não vou toda bagaceira pra, tipo, no consultório do cara, né? A não ser que eu esteja em horário normal, que eu não vou em questão a trabalho, eu me pego e me monto mesmo, eu faço as coisas, eu me arrumo, sou criticada, sou zoada pra caralho, pra você ter uma noção. Eu saio assim mesmo, eu saio, sou zoada, sou humilhada pra porra, pra você ter uma noção, mas calma que eu chego aí. Eu saio normal, eu fico às vezes normal, porque eu tenho pressão baixa, e se eu uso qualquer tipo de roupa preta e tá um calor do cacete, eu passo mal. Eu lembro que eu tava no banco, eu tava com uma roupa preta, tava com essa jaqueta, com essa camisa de silk usando Banshee, tava um calor de 35 fucking graus. E eu peguei, tava lá no banco, toda de preto, ainda de chapéu, eu passei mal, porra, é sério, eu cheguei até a vomitar no banco, meu, deu mal súbito, teve que chamar uma ambulância pra mim. Então,
A partir desse momento, eu aprendi a meio que respeitar meus limites, caralho. Se não dá, não dá. Eu vou ficar com roupa fresca. O médico falou pra mim, olha, entendo que é seu estilo, é sua roupa, tal e tudo, mas tem que entender que sua saúde também tá em jogo. Se não dá pra você ficar assim, usa coisas leves, usa roupa leve. Não fica fazendo graça não, porque depois você vai parar no hospital e você sabe como funciona, né? Você vai ficar 2, 3, 5 horas lá esperando. Então, sei lá, eu tenho como improvisar com roupas básicas? Tem, verdade. Só que eu não abuso depois que aconteceu essa questão dessa situação chata comigo no banco, eu não abuso. Eu comecei a usar umas coisas mais leves para evitar de passar mal. Mas voltando a falar, o menino perguntou como que eu conheci a cena. Puta, quem nunca cometeu esse gafe, tá? Apesar que eu não me intitulo, não me rotulo nada porque eu não gosto de confusão e eu odeio as treta que acontece dentro da subcultura gótica, que é uma vergonha, tá? Desculpa falar, uma vergonha. Você olha os fóruns, você olha as comunidades, meu Deus, cara, isso tá demais. Não dá. Inclusive teve até uma menina que o perfil dela era da hora pra caralho, os caras infernizou a menina apagou o perfil dela porque ela foi ameaçada de morte. Então isso é uma coisa muito séria, a gente não é animal, entendeu? A gente tem que viver em sociedade. Agora chegar ao ponto de ameaçar a menina porque ela tava se autodescobrindo sua identidade, que uma hora ela se identificava gótica, outra hora ela se identificava punk, outra hora ela se identificava roqueira. A menina chegou a receber ameaça, caralho. Inclusive ela até excluiu o YouTube dela, excluiu todos os vídeos, excluiu a rede social dela. Olha o ponto em que as pessoas foi chegar no underground, meu, ao ponto de fazer a menina se sentir, sabe, péssima. Inclusive tem gente que não fala sobre isso exatamente para evitar de ser perseguido, evitar de ser ameaçado, evitar de ser esculachado por esses rótulos sem vergonhas, entendeu? Por essas pessoas fiscais que não sabem viver em comunidade, sabe? Que não sabe discutir, que não sabe falar, olha, não é assim, meu, é assim. Ajuda, cara, isso não é diferente de ninguém. Inclusive teve uma menina que falou sobre o Batcave, os caras pegou o vídeo dela e começou a zoar. Pra que isso, mano? Você não é diferente de ninguém. A gente tá aprendendo como qualquer um, entendeu? Você pegar o vídeo da menina e começar a zoar. Velho, isso não tem graça, isso é muito sério. Isso. Olha o ponto que chegou a situação do negócio. Mas calma, a gente chega mais aí. Eu voltando a falar, agora você tá calma, mas eu bem, quando eu comecei, eu tava no. Você sabe que a pirataria tava em alta na internet. Aí tinha um site chamado Dolo de Sapo. Ele nem existe mais, ele foi pro sapo. E passeando por lá, eu vi uma vampira na capa, achei ela mó bonita. Falei, puta que pariu, velho, que linda, parece aquelas vampiras do Van Helsing, não sei o que. Falei, legal, gostei. Aí eu peguei, baixei o CD, chamava Gothic Romance 5. Aí eu peguei, baixei, fui escutar a sonoridade. Falei, nossa, que da hora, mano, que sonoridade muito, sei lá, sombria. Mas não tinha nada do que envolve dentro da cena. Era Nightwish, épica, Tristane, inclusive eu adoro Tristane até hoje. Pode criticar que eu não ligo, mas eu adoro Tristane até hoje. A Vivek Stene, ela é uma das influências pra mim na questão do vitoriano e na questão do cântico lírico. Eu amo a voz dela. E, meu, quando ela tava no Tristane, era a melhor vocalista, o melhor álbum de véi, alguma coisa do véi, alguma coisa do tipo, e o Ashes. E eu gosto muito da música Bird e Preludium, do Windows Wet. Gente, que álbum maravilhoso. Illumination também é bom, Destination Departure, Walk to Deadlands, tem mais Sacrilege, né? Mano, que música, que sonoridade do cacete, desculpa falar, é muito boa mesmo. Eu gosto de Tristania, mas não é, calma que eu vou chegar a esse pontinho, não é, e aí eu comecei a escutar, falei, nossa, legal, eu comecei a me identificar, porém eu cometi um gafe, teve um moço que ele tava perguntando, qual foi a primeira música gótica que vocês escutaram, e aí sem querer eu coloquei Tristania, puta que pariu, mano, eu fui esculachada, não, só que teve um moço que ele falou, gente boa, ele falou, moça, isso daí não tem nada a ver, isso daí é gótico metal. O que é metal, gótico metal? Ele é tipo como se fosse metal sinfônico. Ele tem uma sonoridade mais princesa medieval, mas como se fosse um conto de fadas medieval, entendeu? Só que mais sombrio. As meninas com estilo mais princesinha, mais tipo chapéuzinho, sei lá, umas coisas meio loucas, uma coisa mais romântica, só que a base da ópera. Que eles misturam rock com ópera e sai tipo Nightwish e Sleepwalker, pra você ter uma noção, e Sleep Sun.
E sai uma sonoridade meio com música clássica misturado com barulheira e ópera no negócio. Inclusive o Queen o Queen, é o Freddie Mercury, ele misturava rock com ópera, porque o cara tinha formação na ópera, então ele teve aula de música de ópera. Inclusive ele contou com uma das melhores cantoras de ópera do mundo, que ela não existe mais, ela morreu. Ele fez um dueto com ela e ficou impecável. Inclusive ele mistura a música, nas músicas dele, ele mistura bastante ópera com rock. E aí sai isso daí. Tipo, I Want to Break Free, tem ópera no meio, caralho. Tipo, We Are the Champions, tem ópera no meio, entendeu? Ele misturava essas coisas porque ele tinha vamos assim dizer, um fanatismo pela ópera. Ele gostava muito de Beethoven, Chopin, música clássica, né? O cara meio que misturava no bagulho. Então, se ele misturava tudo isso, esse é o Gothic Metal. Ele mistura ópera com uma música clássica, só que mais sombria. E a gente tem um exemplo de Christiania Deadlands, esse que é um exemplo. Então, não é considerado. Aí ele me chamou de canto e falou assim, olha, isso não é. Eu vou te dar um ABC de bandas para você estudar de tudo que é relacionado. Aí eu te recomendo uma das melhores plataformas do Brasil, que se chama Gothic Station, do Henrique Kieper. Ele é um ótimo escritor, ele é cartunista e ele fundou a Gothic Station, que tá faz tempo nos anos, e eu agradeço ele por colocar representatividades nas capas, tá? Muito obrigada por ter colocado modelos negras, ficou lindo, sério, a gente tá precisando bastante, valeu, viu, amigo? E, inclusive, foi a Dolly Vincius, né, que foi a primeira negra que saiu na capa da Got Build, né, então não tem pra que ter discriminação. Mas voltando a falar. Aí, conforme nisso, ele me mostrou esse ABC e eu gostei bastante. Aí eu fui escutando e aí eu fui encontrando que não era aquele gênero que a gente pensa. Aí que entra o Dark Wave, o Post-Punk, Thrill, Batcave, Death Rock e assim vai. New Romantic, que é uma mistura do capete. Mas calma que eu chego aí. Aí o que acontece? Eu comecei a sofrer discriminação também por causa da maquiagem. Ela não tem nada a ver com questão étnica. Por quê? Na era da vitoriana, as meninas usavam pó branco para parecer que eram pálidas, mais próximo de um cadáver. E aí que foi que surgiu o câncer. Por quê? Porque as meninas usavam chumbo. O chumbo na era medieval, ele era um pó branco, e elas não sabiam que era chumbo, e elas usavam para ficar mais branca pra cacete. Isso aconteceu na Idade Média, por exemplo. E nisso começou a dar uns negócios esquisitos no rosto delas, que foi aí que surgiu o câncer de pele, pra você ter uma noção, esse negócio totalmente tóxico para a pele. Então, as meninas elas tomavam inclusive banho de arsênico para ficar extremamente pálida. E arsênico é um veneno extremamente violento encontrado no mercado negro da Inglaterra. Eles eram usados para envenenar as pessoas na comida. Então elas meio que despejavam arsênico na água e tomavam banho de arsênico. E começou a dar umas reações muito loucas no corpo delas, inclusive feridas no corpo delas. Então é por isso que tem a questão da palidez e também por causa da doença do século, que era a tuberculose, que matava milhões e milhões de vitorianos. Sério, foi uma doença que matou gente pra cacete, a tuberculose, que é uma doença que dá nos pulmões, acaba afetando o sistema respiratório da pessoa e ela acaba empalidecendo. Por quê? Porque meio que dá um problema no sangue da pessoa, então, por causa disso. Aí tem a questão de chegar mais próximo da morte, que é mais próximo de cadáver, que eu cansei de ficar explicando. Aí o povo, inclusive, é usado na maquiagem do teatro italiano, quando tem o Palhaço Arlequim e a Colombina. Então eles usam tipo um líquido, inclusive até pessoas brancas mesmo, sabe? Tipo de pele rosada, usa esse pancake pra ficar mais branco, porque não existe gente dessa cor. Aí eles usam um negócio líquido, tipo o Sunflower Makeup da Color Make, que é 80 conto essa porra, um bagulho líquido, caro pra caralho, pra você ter uma noção. Se você for pobre, você pode comprar compacto. Eu mostro no final do vídeo pra vocês terem uma noção de como é. E aí eles aplicam no rosto e fica com essa expressão de pálido, que significa para chegar mais próximo da morte, mais próximo do horror. Então não existe essa questão étnica de que é só pessoas brancas que podem usar esse pó. Não, todo mundo usa, entendeu? Inclusive eu vou até deixar um link aí embaixo do TikTok, onde uma moça fala que ela usa esse pó, o mesmo pó do que eu, e quando ela sai na rua os caras chamam ela de bruxa, chamam ela de serva do diabo, não sei o que, aí chamam ela de vampira. Aí ela fala, não sou vampira, aí vai explicar. Inclusive tá legendado, tá? Esse vídeo no TikTok.
ela vai explicar o porquê dessa maquiagem. Tem um grupinho de jovens usando essa maquiagem, eles um ajudando o outro a passar a maquiagem. Mas calma que eu chego aí. Beleza, vemos a ABC de banda certinho. Eu comecei a estudar a questão da arquiteturas e livros, porque os livros, eles são envolvidos no meio. Então, se você não estuda os livros, você não tem um conhecimento base do que é a cena. Porque, na verdade, ela surgiu através de uma escrita, pra você ter uma noção. Foi do Castelo de Otranto, que foi o primeiro livro de terror, que é um príncipe que era amaldiçoado, que toda vez que ele tentava subir o trono, acontecia coisas horríveis no Castelo de Otranto. E aí foi aí que surgiu outros tipos de história, e inclusive a gente perdeu a Anne Rice também, que era uma das escritoras consagradas da cena gótica. E assim vai. Tem os brasileiros, que é Cassimiro de Abreu, Cruz e Souza, que foi o primeiro simbolista romantista no Brasil. Tem gente que não acredita, não sei o que, porque ele era negro, né? As pessoas são racistas, né? E aí ele foi o primeiro simbolista no Brasil a trazer a questão do romantismo, poemas líricos. Ele que foi que fundou essa questão de estética sombria no Brasil. Por quê? O cara era muito perseguido. Então, através de seus poemas, ele escrevia suas tristezas intensas, como era ser no Brasil, como era ser perseguido. E eu recomendo que você leia o Soneto da Morte e o Palhaço Dançante, que é um dos seus poemas, que é bem pesado. E tem os Miquéis, bordéis. A gente não aprende na escola porque a escola é racista, né? Então só ensina a gente coisa de gente branca. Mas ele foi um dos principais simbolistas no Brasil. Chegou depois o Machado de Assis, com o livro Capitolita, Cartomante. Cartomante nada mais é um romance macabro pra cacete, pra você ter uma noção. Que é tipo uma moça, que ela é vidente. E no final a menina mata o cara e a amante dele. Você ter uma noção. Capitolita é conhecido como os olhos de cigana, que é hipnotizar, vai ter um carinha lá, ela se envolve com dois carinhas. E assim vai, tem a Maria Firmina também, assim vai, que é um dos simbolistas no Brasil, que foi de origem deles que chegou à literatura simbolista no Brasil. O Brasil tem bastante influência da cultura europeia, que é o neoclassicismo, o surrealismo e o futurismo, que aí chega a questão das vanguardas europeias, que eu não vou decidir porque também é puta monte de coisa, né, caralho? Mas a gente tem principalmente do pré-modernismo, romantismo no Brasil, e que aí tem a Sociedade dos Poetas Mortos nos Estados Unidos, que era um grupo de poetas, que eu vou falar sobre isso depois, e nós chamamos de poetas da geração 22, que são poetas da geração 22, que aí vai entrar o arcandismo, que é a questão de literatura no Brasil. Eu não sou professora, mas eu estou explicando que eu conheço, o que eu sei. E aí eu li bastante dessas literaturas, eu fui gostando, que tem o Frankenstein da Mary Shelley, apesar que eu não gosto de ler muito, porque ela é muito superficial, eu odeio pessoas superficiais. Tem uma parte que ela fala de ficar puxando esse saco de pessoas padrãozinho, né? Eu não gosto disso, aí eu meio que enjoei. Mas eu recomendo bastante o livro de Drácula de Bram Stoker. Ele é um livro extremamente grande, 435 páginas. É um livro muito rico quando se fala da questão da Romênia, porque a Romênia é o país mais pobre da Europa. Por incrível que pareça, por mais que ela tenha um castelo do Drácula, ela é muito pobre, ela é muito miserável, tem muita miséria lá, sério, muito morador de rua. E, inclusive, ele ensina palavras em romeno, e é legal pra você que quer explorar essa cultura, porque na verdade o castelo do Drácula, ele nunca existiu. Sério, ele nunca existiu. Mas a mitologia do vampirismo lá já existia. Tanto que quando as pessoas eram acusadas de vampirismo, eles pegavam essas pessoas e cortavam a cabeça delas e colocavam em torno daqui da barriguinha. Eles colocavam um tijolinho na boca da pessoa para que eles não voltassem a caçar pessoas, porque surgiu a questão do vampirismo, que aí vai entrar o que? A Elizabeth Bathory, a Condesa Sangrenta, que ela era uma princesa lá da Hungria, que ela tinha um castelo, por quê? Porque ela era parente do Vlad Tepes. Eles eram parentes, sim, puta que pariu, eles eram parentes. E aí ele praticava vampirismo, o Vlad Tepes, que inclusive eu falei já no vídeo, que ele pegava seus inimigos, pegava o sangue dos seus inimigos e bebia, e inclusive ele pegava o sangue dos inimigos e fazia molho de macarrão, ele colocava no molho de macarrão, porque o cara era palhaço mesmo, ele era muito, muito doido. Lá fala sangre, por exemplo, lá na Romênia, Dragoeste, amor, e assim vai por aí, mas já chegou lá. E Dracul, lá é Drácula, ele era conhecido como o Príncipe Drácula por causa disso. E isso aí vai entrar em mais e mais detalhes, porque os dois eram parentes, sim, sério, eles são muito loucos. E aí surgiu uma caçada
na época disso daí da Irmandade das Trevas, que era um grupo de religiosos lá da Igreja Católica. Os caras tinham uns armamentos muito loucos, sério, foi inclusive achado, foi leiloado esse armamento por 24 milhões de euros, que era uma maleta assim de um padre, foi encontrado estaca, bala de prata e água benta. O negócio é tão macabro pra você ter noção que, puta que pariu, velho, tava do lado de um corpo de um padre. Ele tava morto, então pra você ter uma noção que isso acontecia com frequência na Romênia. Foi por aí que ele ficou com esse ar sombrio de questão de vampirismo. Mas nunca existiu. Aí o Drácula de Bram Stoker foi visitar e foi que surgiu essa teoria, mas na verdade o castelo é do Vlad Tepes, um dos imperadores lá da Romênia. E aí, voltando a falar outras coisas que eu tava falando nisso, pesquisando de contos, essa questão, eu fui para a questão da arquitetura, porque, querendo ou não, tem muito religioso aí que é mal informado. A subcultura gótica ela tem envolvimento com a Igreja Católica, porque ela surgiu do bizantismo, ela surgiu do neoclassicismo. Então ela tem uma grande influência, porque no período medieval era a questão do romantismo. E o romantismo vem da godos, que significa povos bárbaros. E a Igreja Católica, ela quebrou meio que aquele padrão que eles colocaram naquela época da Idade das Trevas, com a questão da estrutura mais oval, mais da questão dos vitrais. E eles ergueram aquelas igrejas sombrias. E naquela visão daquele povo daquela época, era uma coisa assim muito animal, sabe? Uma coisa muito marginal, uma coisa muito, no vocabulário de hoje, tá? Era uma coisa assim muito sombria para eles naquela época, era uma coisa muito macabra. Aí, por que foi criado esse negócio? Calma, a gente chegar lá. Os vitrais, eles foram criados para criar luz dentro da igreja, porque era muito escuro. Aí vai chegar a teoria de um país que teve um arquiteto que ele pediu ajuda do diabo para construir uma igreja, porque ele não sabia como construir uma igreja. E nessa igreja eles ouviam barulhos de vento, de coisas assim, sabe, destruídas. Ele ficou furioso com esse arquiteto, porque ele falou pro arquiteto que não era para ter janelas e o cara fez janelas. Então, furioso, ele deixou meio que uma pegada no chão. E tem essa pegada até hoje para você visitar, inclusive para você ver. E vai surgir esses outros detalhes. Então, querendo ou não, a subcultura gótica com a religião católica, elas se casam, porque aí usa a questão do expressionismo do latim, que é, por exemplo, as músicas que você vê na Ofélia Dreams, ou Quando Triste, ou quando Aflicta, Quando o Corpo Morieta, esses negócios, porque tem um envolvimento na questão do neoclassicismo, então eles meio que se casam, eles fazem parte disso. E muitas das vezes tem uns que usam crucifixos porque são religiosos, eles acreditam em Deus. Tem outros que são satanistas de pirraço, o cara vai usar de cabeça para baixo, que significa quando o Paulo foi crucificado, ele não quis ser como igual a Jesus, ele pediu que fosse de cabeça para baixo. Aí o cara usa como uma forma de, tipo, olha, eu te odeio, uma forma de protesto mesmo, mas nem todos, claro, nem todos, não vamos ironizar. Então tem alguns que usam crucifixo porque são religiosos, o cara ele acredita em Deus, ele ora, ele faz as coisas deles, e assim vai. E tem a questão do cemitério também, já vou falar tudo nesse vídeo já. Por que a questão do cemitério? Na era vitoriana, os vitorianos eles faziam piquenique em cima do cemitério, em cima das tumbas, porque era uma forma de oferenda e homenagem a seus parentes. Então ia a família inteira do cara em cima do túmulo do cara comer, beber, comemorar como se fosse normal. Mas para alguns é como uma visão de que você está aqui nessa terra de passagem, de que você é diferente de ninguém. Lá você vai aprender a ser tipo mais humano. Você vai entender, poxa, eu me acho tanto, olha só, vou acabar como eles aqui, apodrecendo, tem todos os tipos de classes, sabe? Você vai passar a ter uma visão diferente do que você vê assim no meio da rua. Você vai aprender a se comportar, você vai entender como que é a vida. Você nasce, vive e morre, e é por isso que serve. Muitas das vezes o povo vai para não se sentir diferente, porque aliás a sociedade lá fora julga bastante pra cacete, inclusive. Eu já fui chamada de bruxa na rua, já fui chamada de macumbeira, já fui chamada de feiticeira, já tava no transporte público, os caras me chamaram falando que eu ia fazer carnaval, que eu ia pular carnaval, tá? Então não é fácil ficar assim. Minha mentalidade às vezes fica destruída, às vezes eu não quero sair de casa, porque eu sei que se eu sair de casa eu vou ser zoada, eu vou ser humilhada, então teve gente que queria me bater por causa das minhas roupas, pra você ter uma noção. Já fui humilhada, já fui xingada. Tem uma moça que falou que ia pegar água benta pra cair em mim, porque eu parecia as filhas do demônio, não sei o que. Então não é fácil, é difícil, você tem que ter mentalidade
É uma coisa assim que você tá ciente de que você vai enfrentar, que você vai estar sujeito à violência. Inclusive a gente tem uma notícia em que a Sofia Lancaster, ela morreu no Reino Unido espancada por causa do seu estilo, e ela morreu por causa disso, ela morreu de tanto apanhar. A menina morreu porque ela era gótica, caralho, puta que pariu. Ou a menina que tava que passou aqui no Brasil, que ela tinha 11 anos de idade, ela tava vestida do estilo dela, o cara chamou ela de bruxa e matou ela na frente da avó dela, inclusive espancou a avó dela. Pra você ter uma noção de violência extrema que a gente sofre, então por isso que eu falo, não faça cagada, caralho, porque não fica batendo nos outros, porque a gente já se fode bastante lá fora. Inclusive, às vezes no meu trabalho, eu escuto pessoas me chamando de bruxa, falando coisas absurdas de mim. Tá certo que o vocalista do Mayhem, ele era louco mesmo, ele é uma das bandas mais satânicas do mundo. O cara pegava pedaços, tipo, desenterrava os cadáveres e usava a roupa dos caras mortos. Inclusive, foi um integrante da banda dele que matou ele e usou, tipo, a foto do cara morto num álbum. E tem gente que acha isso normal. Black metal, mano, os caras misturam a questão de ocultismo, mas a questão de crença dos caras. Porque, querendo ou não, o satanismo, eu não sou satânica, eu acredito em Jesus. Ele é uma religião para as pessoas, assim como o candomblé. E essas pessoas cultuam isso, porque para elas isso é bom, entendeu? Desde que elas não feram ninguém, elas servem o diabo, deixa ela servir o diabo. Ela não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? Tipo, não é diferente dessa pessoa. Agora as pessoas já me chamaram de satanista, o cara me chamou de bruxa, me acusando de bruxaria, de ter, sei lá, sacrificado alguém por causa das minhas roupas. Eu nunca sacrifiquei ninguém, eu nunca fiz nada pra ninguém. Eu fico na minha, eu trabalho, eu vivo, eu pago as minhas contas como qualquer pessoa e mantenho meu trabalho para conseguir comprar minhas coisas e sobreviver no dia a dia. Para escutar esses absurdos no meio da rua. E às vezes minha mentalidade foi tão ferrada que eu não quero sair no meio da rua por causa disso, que eu sei que eu vou ser zoada. Eu sei que eu vou ser humilhada, que sempre vai ter um palhacinho, uma palhacinha dando risada de mim no transporte público. É uma coisa que aconteceu pra caralho, inclusive no shopping. Gente, passar da risada ou criança, mãe, o que é isso? Ela tá tão feia. E o cara não olha pra ela parece uma bruxa. Gente, é absurdo pra você ter uma noção. Mas é isso. E outra coisa que eu tava falando aí das músicas, dos livros, essa visão é o que me fez trazer para a questão de poesia também. A arquitetura, que eu já expliquei tudo de uma vez. E isso me trouxe porque eu gosto, me identifico. Aí tem vários tipos de vertente, que é até a vitoriana, a steampunk, a vampírica, e assim vai. Death rock, thrash, que todo mundo usa, porque a maioria é pobreta, e a gente pobreta, a gente se improvisa, né? E foi assim que eu descobri, através de todas essas informações aí, que eu fui coletando sozinha, porque literalmente é difícil de você conseguir informações na internet. Não sei, porque nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então a gente não pode ironizar. Nem todos têm acesso à internet. Se você tem, beleza, procure se informar. Pra quem não tem, ajuda, sabe? Porque é informações difíceis de se conseguir. Você tem que pesquisar muito pra você conseguir. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu prometi que eu ia fazer. Me desculpa a demora, tá? Que eu tô com a boca machucada, fiz a minha cirurgia. Eu não consigo falar direito, eu só fiz em respeito a você, porque você esperou pra cacete, me desculpa de verdade. E espero que você tenha gostado de como eu me descobri, que foi assim. Só que eu não gosto de me rotular nada, porque eu não gosto de brigas. Eu sou a favor da paz, entendeu? Eu não gosto de brigar com ninguém, eu gosto de ficar na minha. Não gosto de atrito, eu escuto minhas coisas no fone para evitar de ter problema. Eu escuto minhas coisas pra mim, eu não deixo o som alto meu pros outros, porque é questão minha mesmo de respeito. E assim, vamos que vamos, força pra todos os que são assim como eu, porque a gente sabe que não é fácil, que é foda você enfrentar, inclusive a crítica do papai e da mamãe, né? Mas é isso, se você se gosta assim e te faz feliz, você se olha no espelho e fala, porra, eu tô da hora, nossa, eu tô muito louca. É melhor assim, sabe? É isso que importa, que você se sente melhor com quem você é. Não importa o que os outros falam, cara. Tipo, se você tá bem com você, os caras podem falar o caralho que for. Mas você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor. Eu não tô nem aí, às vezes, quando as pessoas me criticam, porque eu sou feliz com o que eu sou. Mas, assim, comparado ao passado, eu tô bem melhor. E eu tenho orgulho de mim. Eu fico construindo meu império das minhas roupas aos poucos. Inclusive o meu eu aos poucos. E é assim que a gente é, né? A vida que segue. Mas muito obrigada de verdade a todos que me acompanham aí por me assistir e comentar. E que eu só posto por esporte, por hobby.
Por isso que às vezes eu sumo. Porque às vezes eu faço as coisas da faculdade em inglês e quando eu tenho um tempo eu vou lá e posto uma informação pro povo. Mas é isso, e até a próxima. Muito obrigada. E essa peruca aqui que você deve se perguntar, só pra finalizar antes de falar pra caralho, eu comprei na Shopee, tá? Ela chama da Cruella, ela paguei R$ 54, chegou em 14 dias, não teve frete, graças a Deus que o meu bolso agradece, tá bom? E então eu recomendo que você compre, chama Kiura, tá? É da Bruceman, a vendedora. Mas é isso, muito obrigada. E não tenha vergonha de ser o que você é, aliás, vida nós só temos uma, né, porra? Ei,